Ops. Tcharam. Funcionou! Eba! Deus. Que bom te ver, Marcelo. Uau! Sim! Até eu tô feliz de me ver agora. Que perrengue, né, meu? Eu não sei o que aconteceu. Não tenho ideia do que houve. Nem eu, acho que tá igual o lançamento do teu livro, então. É porque sempre cai a ponte, né? Esse nome cai a conexão, cai a ponte, né? Pois é, o negócio é cair mesmo, parece. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Eu Que gosto de fazer bom. live porque sempre dá uma adrenalina, né? Assim, uma Né? coisa. Aham. Sim. Até a porquinha aqui ficou. Eu não achei meu porco, eu tenho um porco também. Ele tá por aí, o Gustavo me deixou um porco aqui. A cara dele. Né? Então, o que a gente combinou? Bom, a gente já fez a tua apresentação, a gente já. Vamos para as perguntas logo. Já falou dos livros. Eu acho que já dá para ir para as perguntas, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui ouviu tudo, né? Só resumindo, Marcelo Labs, escritor maravilhoso. Nós somos a Obrigado, gente. Alice Souto, Joana Golim, Sarau Nuvem Digital. Não, Sarau Nuvem Colona. Nuvem Digital, que é o programa. Enfim, e pergunta para o Marcelo agora. Marcelo, como foi? Porque, né, eu sou psicóloga, né? Então eu trago a entrevista um pouco, eu gosto de fazer essa vertente. Como que foi, assim, o teu começo, né, como poeta? O livro mais antigo seu que eu tenho, inclusive, faço questão de mostrar essa foto. Olha! Vendo Pois essa é. foto, vamos pensar nesse Marcelo, ou talvez um pouco antes. O que você tem a dizer sobre a poesia na vida desse Marcelo? Mostra a capa para o pessoal. Que é o Falações, o livro Falações, que é De bem delícia. 2008, né? Cara, é legal falar sobre isso porque isso tá muito longe, né? Mas assim, eu comecei a escrever poesia cedo, ali sei lá, ginásio, quinta série, essas coisas. E depois eu comecei a fazer letras na FURB, a Universidade de Blumenau. E que já queria fazer letras por conta disso da literatura, da poesia e tal. Depois eu descobri que não era nada para, né? Na faculdade de letras mais se mata a literatura do que se ensina qualquer coisa. Mas aí eu conheci uma série de poetas que eram do lugar de onde eu vinha, né? Que eram de Blumenau. E eu aprendi a ler Blumenau através deles, sabe? E ler aquele lugar, aquele vale, aquelas pessoas, né? E aí eu sempre gosto de falar desses poetas porque eu acho que eles têm que ser lidos, assim. Que são o Denis Radins, o Mauro Galvão, o Marcelo Stael, o Douglas Zunino, o próprio Lindolf Bell, que é o nome mais proeminente, né? Já é falecido, faleceu em 98. E foi exatamente quando eu voltei do Rio Grande do Sul porque eu estudei no internato, na Grande Porto Alegre, passei lá 3 anos. E aí depois eu saio de lá e volto a Blumenau. E quando eu volto para Blumenau, eu volto já com o hábito da leitura, com muito mais experiência de leitor. E, eu volto a Blumenau, mas eu não consigo me encontrar em Blumenau. Então esse encontro vai se dar através da leitura, sobretudo desses poetas, né? E ao mesmo tempo, daí, lendo e relendo esses e outros tantos poetas, eu pensei que eu também queria falar o que eu achava daquele lugar e o que eu, né, que talvez eu tivesse algo a dizer sobre aquele lugar e sobre mim mesmo.
E daí vem essa coisa que é. Eu nunca sei o que leva alguém a publicar a primeira vez, né? Porque é um puta erro, assim, na vida da pessoa, né, cara? Tipo, não, tu vai te fuder, a literatura só nos massacra, mas beleza, né? É, independente do que houve, eu fiz isso, publiquei meu primeiro livro, né? E claro, me fudi todo depois disso, né? Passei anos sem pensar em publicar de novo, a coisa toda. E aí, 7 anos depois é que eu volto a publicar, né? E aí, desde que eu volto, eu não paro mais. E aí eu continuo até hoje. É, É uma obra gigante, né? Já, Marcelo, né? A gente estava aqui, nossa, galera, muita coisa para falar. Precisava de. tem essa inquietação de falar, né, meu? De falar mais, de falar melhor as coisas, né? Eu acho que a minha experiência na literatura passa por aí, assim, que na real não tenho muito assunto, né? Mas eu quero sempre voltar a esses assuntos e abordá-los melhor, de maneira mais clara, sabe? Ou sei lá, extraindo mais coisas dos mesmos temas, assim, porque nunca acaba de espremer o tema, né? É uma coisa neurótica também, isso, assim, de voltar sempre a falar do mesmo, sempre do mesmo, sempre do mesmo, né? Mas sei Mas lá, tem uma forma parece que é diferente. isso também. É, pensando naquela ideia da diferença e repetição, né? Assim, sempre repetir até ficar diferente, né? Isso. Repetir o tom do estilo, já dizia Manuel de Barros. Barros. E eu acho que Romance, né? Não é, né? Também, né? Temos romance, né? Tem. Aí no meio tem a estreia no romance também, né? Que surge de um livro de poemas, né? O Paraíso Paraguai, as inquietações que estão nele surgiram no enclave, assim. Quer Uhum. dizer, não que não existissem antes, mas foram potencializadas sobretudo pelas leituras do enclave Brasil afora. E as pessoas vinham me dizer, né? Tipo, nossa, mas o Sul é bizarro, o Sul isso. E aí sempre parecia que era que o enclave tinha se tornado um arauto contra o Sul fascista. Mas ao mesmo tempo parecia que todos nós que estamos no Sul éramos fascistas, de acordo com algumas leituras, assim, né? E aí isso super começou a me incomodar, assim. Daí, claro, voltei à minha família, à minha própria origem teuto-brasileira, né? Nessa tentativa de oferecer um novo ponto de vista, assim. Não se contrapondo ao que diz o enclave, porque o enclave está dentro do Paraíso Paraguai, mas oferecendo um novo ponto de vista, né? Uma nova abordagem que tá aí o descendente de alemão, né? Se a gente for pegar por esse europeu, né? Esse europeu brasileiro, que foi colono e que não estudou porque trabalhava na roça, que não teve acesso às benesses do Estado, né? E que depois é engolido pela indústria têxtil, e fica nessa, sabe, tipo, nessa ignorância das coisas do mundo, sabendo muito do seu próprio mundo, mas ignorando o mundo fora dali, né? Essa preocupação foi que me moveu a escrever O Paraíso, assim. Que também teve uma recepção muito bonita, né, meu? Eu nunca tinha escrito um romance, quer dizer, já tinha tentado, nunca tinha acabado um romance, e daí eu publiquei esse e foi tipo, uau, né? As pessoas prestaram atenção nele, ao que ele conta, né? A perspectiva crítica em relação ao que é sempre laudatório, que é a coisa do imigrante, né? O imigrante é sempre o herói que veio da Europa, fugindo da fome, e aí ele desbrava o Brasil, e aí ele faz o Sul super desenvolvido, como se fosse desenvolvido, né? Como se a gente não vivesse na merda também, como todo o país, né? Essas E, coisas, assim. e como se nós não for, o Sul não fosse marginal também, né? Exato, Eu exato. acho engraçado porque o sulista não se vê como marginal, assim. Não, isso é Eu acho engraçado, né? Parece que doido. a gente tem uma ponte. E isso é muito louco, Joana, porque assim, ó, me parece que na cabeça das pessoas, de muitas pessoas, existe uma ponte aérea Santa Catarina-Europa, assim. E Uhum. Europa
sem definir lado, né? A não ser como o Drummond fala naquele poema lá, que a Europa é um país muito velho, onde se fala uma língua de farrapos, não sei o quê. E meio que isso. Só que daí tu vê que as pessoas em Blumenau, pelo menos, elas não têm ideia de Europa. Assim, elas não vão à Europa, né? E aí fica essa ponte aérea imaginária, assim, como se nós descendemos de alemães, nós descendemos de italianos, Eu né? tenho alemão, eu tenho sangue italiano. Isso, essa bizarrice, assim. E aí é como se o antepassado vivesse ali do lado e fosse possível tocá-lo, sabe? Isso, né, não tem uma distância histórica enorme da galera que veio da Europa. As distâncias simbólicas todas, assim, dos contextos mesmo, de quando eles vêm, de quem eram eles vindo e de quem somos nós hoje, descendentes dessa galera. Enfim, é um monte de confusão que no final das contas vira um. Eu sou alemão, simplificando, sabe? Eu sou alemão, eu sou italiano. A gente não pode se gostar porque os alemães e os italianos nunca se gostaram, então sai pra lá, sabe? É Uhum. maluco. É Eu muito maluco. muito, Isso eu gosto tudo, de... isso tudo perpassa a narrativa, né, do Paraíso do Paraguai. Sim, tá ali, tá ali. Tá tudo aqui. Quem não leu, gente, eu acho que quem tá aqui, todo mundo leu, né? Outra coisa que a gente queria falar é que a gente sabe que o Labs, ele tem uma comunidade de leitores chapecoenses. Isso é um dado muito interessante. Nossa, eu sou muito orgulhoso disso. É coisa Muito. boa, né? E vai aumentar essa comunidade, porque vem livro novo, né? Não, mas não vamos falar ainda a gente vai deixar para o final. O que eu ia dizer, que pensando também em aumentar a comunidade, é que o Paraíso Paraguai, ele me ajuda a entender essa subjetividade chapecoense também, né? Que é um negócio, assim, um assunto que eu fico fritando, porque é meu trabalho, né? Sim, eu Uhum. sou psicóloga e sobretudo, assim, aí, e também pensar, assim, a questão de gênero, né? Quem foi, me ajuda, Marcelo, quem foi que falou, assim, dos seus personagens masculinos? Foi Foi a Ana Araújo, Ana a Araújo. poeta do Abrasa Barca. Eu peguei muito esse comentário da Ana Araújo, que eu acho que eu assisti no lançamento, né, do Três Porcos. E também me fez muito sentido para mim. E hoje em dia eu penso alguns pacientes, algumas pessoas que eu conheço aqui, algumas histórias, né, que são semelhantes, assim, e falar, olha só, isso aí tá no livro do Marcelo, sabe? Eu acho Olha que que esse livro me ajuda, sabe? Eu acho que esse livro ele é muito interessante, assim, para sobretudo isso, assim, do lugar do homem, né? Dessa região, para se pensar, para pensar a sua própria história. E eu acho que tem uma coisa de autoconhecimento, assim, né? Que me é muito caro, né? Assim, uma literatura, assim, que te fala sobre você, né? Assim, Pois é, pois é. E para mim, Acaba que não falando, tenho mesmo eu não querendo, não pretendendo isso, acaba falando pra caramba de mim, né? Uhum. Aí que eu descobri que é, é, se cria essa distinção entre prosa e poesia, porque na prosa o autor se expõe menos, isso para mim não funcionou, sabe? Porque sou eu ali, né? Eu e os meus, né? E tem muita Então, poesia aqui também, né? Outra coisa que eu adoro no Paraíso Paraguai, essa coisa que eu até fiquei meio assim, tipo, ai, que legal, pode isso, né? Que é você tá contando a história e dá uma pausa, aí faz assim, tipo, e aí volta a história. Então é uma coisa tem bem. uns ruídos, né? Tem umas coisas que acontecem no meio, assim. Isso eu adorei, né? Porque é aquela coisa meio. Uma coisa meio pirada, né? Que sai da linear e que sem perder o rumo. Sem descarrilhar. E eu acho que nesse sentido, assim que a Alice tá falando, eu acho que se torna um livro necessário da literatura contemporânea
para os brasileiros, assim. Porque para quem não é sulista e para quem não conhece o Sul e é do Nordeste ou do Norte, eu fico imaginando os meus amigos de São Luís do Maranhão, por exemplo, lendo Paraíso Paraguai, sabe? E entrando nessa atmosfera, né? Que é uma atmosfera desconhecida. Os extremos do Brasil não se conhecem, né? E eu acho que esse livro de literatura contemporânea, assim, é uma das coisas mais interessantes assim que eu li nos últimos tempos para ilustrar toda essa atmosfera e esse jogo de narrativas que a Alice comenta, eu acho muito interessante também. Eu já tinha visto isso no Fausto Wolff, que é um escritor para mim que eu amo, que também é um escritor digamos assim, de descendência alemã, né? Um gaúcho carioca. E ele também faz isso assim de uma forma incrível e tu trazes isso assim, claro, da tua forma, né, com as tuas características literárias, mas para uma literatura contemporânea que está falando de uma questão socioantropológica, né, que abarca todo esse, não só o ser, mas também a história, né? Assim, um todo, assim, um pedaço, assim. Bem significativo, né, no caso. Okay. Olha, tem um comentário aqui sobre o que eu falei, ó. Da Cata Base. Como nordestina, esse livro me apresentou perspectivas que eu não conhecia. Eu como carioca também, assim, muito, muito rico, né? Muito importante, assim. Não é à toa, né? Que é um livro premiado, né, gente? Pois é. Chique, né, Marcelo? Muito Chique. Chique o negócio. A galera, né, às vezes fica assim pensando, essa galera da literatura são todos uns doidos, mas não é bem assim, né, gente? Não quer dizer que a gente não seja, né? Não, eu digo assim, não, a gente não é só doido, né? A gente é doido que trabalha, né, meu? Exato. Escreve uns livros e tal. Aliás, por falar em trabalho, né? Eu acho. A gente até falou de você, Marcelo, ontem, que a gente fez uma live com uma galera de Erechim, um coletivo lá, assim, a gente foi convidada. Conectivamente, é isso, né? Conectivamente. Coletivo Cultivamente. Cultivamente. E aí, que é essa ideia, assim, de... Eu, pelo menos no Rio, já fazia essa coisa de, bom, se a gente não tá convidado aí para o mainstream, dos rolês, então a gente vai fazer a nossa própria parada, né? E a nossa parada que vai fazer vai ser muito mais legal que a dessa galera que não convidou a gente, que é o que acontece, na real, assim. Né? Eu tenho muita tranquilidade de dizer isso. E eu acho que a Caia Ponte é isso, né? De tipo, vamos fazer. E é uma editora foda, né? Assim, que tá publicando muita coisa boa, assim. Eu tenho vários livros da Caia Ponte. Inclusive o nosso Mate, né? Daqui, o Gustavo Mate. O Mate, daí. O Nuvem Colona, daí é Caia Ponte. Logo vai sair o livro do Eduardo Zenz, o livro de poema para crianças. Júlia, você não morre cedo, mulher. Acabamos de falar da Júlia, ela aparece, gente. Não, essa live com o Marcelo tá muito doida. Bem louca, bem louca. Tô meio aqui emocionada. E que mais? Calma. A gente ia ler uns poemas do Marcelo. Sim, vamos. Olha. Sim, a gente tem essa coisa de entrevista meio sarau, né? Pra também não deixar as pessoas muito perturbadas, né, gente? Ninguém merece. E eu escolhi o do Enclave. Alguém acabou de dizer aí que teve também essa percepção, mas com o Enclave, não com o Paraíso Paraguai. Eu vou ler um poema que eu escolhi do Enclave. E, cara, que livro também. Sem comentários, depois a gente vai aprofundar um pouco o Enclave. Mas, nossa, esse livro é perfeito, assim, né? Tanto a diagramação, né, Marcelo? Um livro muito bonito. É um baita trabalho do Edu Lacerda, né, cara? Um baita trabalho mesmo. O livro ficou lindíssimo, assim. Esteticamente, ele ficou muito poderoso, né? Nossa, é surreal esse livro aqui. Tanto o conteúdo, né, quanto a estética, o trabalho estético. Então, vamos lá. Eu escolhi o poema 7.
um Xoklang que cruzasse acidentalmente o caminho de um homem branco era cortado ao meio pelo facão afiado. Cortar criança é mais fácil que atravessar bananeira. Pamela morreu aos 14 anos. Tinha os olhos muito azuis. Tinha um cabelo muito loiro. Pamela era viciada em crack. E se prostituía para pagar o vício. Morreu de tiro. Entre o Vale do Itajaí e o Vale dos Sinos, não há inocência que permita uma noite de sono tranquilo. Muito foda. Bom, e eu vou ler um poema mais suave para contrabalancear, né? Sou libriana, do livro Trapaça, que é um livro que eu amo demais, assim, que é o meu poema favorito do Trapaça, que é o Dona Miranda. E eu vou ler um trecho, live, assim, né? Em 1991, num colégio pobre para meninos pobres, subi ao palco para cantar Uma Nuvem de Lágrimas de Chitãozinho e Chororó. Não sabia fazer direito, não sabia cantar direito, não sabia tocar o instrumento que me haviam presenteado. Dona Miranda foi diretamente responsável pela minha primeira vergonha. Por todas as outras, até hoje e para sempre, eu me responsabilizo. Muito bom! Cortadinha ainda o poema, tem o início também. Mas o livro Trapaça foi o primeiro livro que eu li do Marcelo. Olha! E que me arrebatou, assim, né? Que eu até escrevi, né? Fiz um comentário lá no Facebook falando várias paradas, assim, que eu fiquei, gente, ele vai achar que eu sou bem louca, né? Mas eu me aproveitei, assim, da relação afetiva de Marcelo com o Gustavo. O Gustavo já era meu amigo, mas amigo do nosso amigo é amigo, tá tudo certo. É amigo, é todo mundo amigo, né? Todo mundo amigo. Mas eu acho que a tua escrita, né, Marcelo, tem isso, assim, de abraçar as pessoas, né? Pelo menos nesse livro, né? Claro que o Enclave é mais assim, porrada, né? O Enclave é mais ariano. Ele é mais duro. Assim, dessa coisa muito da família, esse aspecto afetivo que continua sendo crítico, né? Tem várias paradas pedrada também no Trapaça. Mas eu acho muito bonita essa escrita, assim, envolvente, né? A Mar Becker, né? Ela disse: Marcelo, esses poemas do Marcelo que dá vontade de morar nele. Querida. E eu lembro dessa frase, né? Porque eu lá no texto que eu escrevi, eu não conseguia pensar numa coisa diferente que não fosse assim, o Marcelo, ele é um escritor que dá vontade de casar com ele, né? Assim, tem coisa estranha ali, que coisa assim de se escrever. E aí a Mar conseguiu explicar melhor o que eu queria dizer, né? De morar no poema, né? Mas eu acho que puxando essa coisa assim da família, do abraço, né? De uma sensação de acolhimento e de confiança, né? E eu acho que isso que a tua escrita passa, assim. Eu quero falar sobre o Enclave também, que a Alice falou aqui uma pequena resenha da resenha grande que ela fez, que é muito bonita, inclusive. Citou a Mar, né? E para vocês verem, né, galera, como a gente... Depois a gente vai falar disso, né, Marcelo? Como a gente tá bem servido, né? Aqui no Sul, de poeta, né? E o nosso amigo Mano, não sei se ele tá aí, o Antônio Oliveira, ele falou uma coisa muito interessante sobre Enclave, que é bem curta, e eu pedi a permissão dele para ler aqui. Ele é do grupo Vertigem de Ações Poéticas aqui de Chapecó. Eu acho que o pessoal do Vertigem tá aí, o Nico já se pronunciou aqui, já disse que lê os teus poemas nas ações do Vertigem, ou seja, os poemas do Trapaça e do Enclave fazem parte dos espetáculos. E o Mano, ele disse assim, que o Enclave tem poemas de rasgar o ventre com faca de serra. Uau! E eu achei isso tão bonito e assim tão significativo para representar o Enclave, que eu falei assim, Mano, se tu me permite, eu vou falar o teu verso.
e o Mano apareceu. Ah, não, ele já Um tava. abraço pro Mano. O Mano é uma figura. É uma das pessoas que tu encontra uma vez e sente saudade o resto da vida, né? Sim, sim. Uma Maluco. incrível. O pessoal do Vertigem, todos, né? E a gente aprende muito com eles, na verdade. Assim. Gente, preciso ler aqui tem muitos comentário. Mas tem um comentário aqui bem interessante. MRN Originals. Eu cheguei no meio da conversa, mas quero dizer que estou tendo o privilégio de ler seu novo livro. É difícil alguém escrever sobre o que você escreveu na perspectiva masculina. Foi a que eu passei. Muito obrigado por dar a pessoas que foram caladas como eu. Dar voz a pessoas que foram caladas como eu. Foda, né? Uau. Uau! Foda, foda. Uhum. Tem vários comentários aqui, né, Alice? Só li esse último aqui, ó. Belíssimas obras, as obras do Marcelo. O Marcelo era o cara na escola que tu não cansava de conversar. Era o mente aberta no meio de uma turma de certinhos. Da Mariana... Neucamp. Não, Marina Neucamp. Marina Neucamp. A Marina, maravilhosa. A gente foi colegas na escola no Rio Grande do Sul, mas a Marina não era interna. Tinha os externos, que era a galera da cidade ou das cidades dos arredores que estudavam nessa escola, né? E foi ali que eu conheci Marina. Um abraço para ela. E eu imagino que essa coisa dos retornos, né? Dos feedbacks que você tem, né, Marcela? Assim, que nem eu, a louca, que pega, escreve. Ai, casar, não sei. Como é que é isso pra você? Tipo, eu sempre fico muito feliz, assim, sabe? Tipo... É porque a galera entra numas de que a gente tem que ser resenhado e tem que sair no jornal lá, na revista lá, não sei o quê. E nem sempre rola, né? Tipo, eu tive a sorte de tanto o Enclave como o Paraíso Paraguai terem resenhas e serem lidos por um público experimentado na coisa de resenhar livro e tal. Mas isso não é tudo, sabe? Eu acho que as melhores leituras, assim, as com as quais eu mais me importo são as leituras das pessoas físicas mesmo, pessoas que vêm me procurar para dizer, meu, eu li teu livro e ele mexeu muito comigo, sabe? E agora com rede social acontece isso de a galera compartilhar poemas nos stories e essas coisas todas, me marcar. Daí que eu sei, às vezes acontece isso, eu também não sou marcado. E aí alguém que me conhece vai lá e printa e me mostra, tipo, olha aqui, estão falando do teu livro e tal. Isso é muito importante, né, meu? E aí tem isso, né? Tipo o Três Porcos, que surge de uma conversa nada a ver sobre outra coisa, do Paraíso Paraguai com a Ana, que leu o livro, queria conversar comigo sobre o livro, e veio me falar dos meus personagens masculinos e da fragilidade deles e tal, né? Porra, é isso, né, cara? E claro, assim, eu acho que tem que rolar também de o autor querer ouvir as pessoas. Eu sou muito angustiado com o que as pessoas pensam do que eu escrevo, né? Então, se me diz, "Ô, meu, eu li teu livro, eu já vou perguntar, tá, me fala então, né? Me conta o que tu achou, sabe? Porque é muito importante, assim, né? E sei lá, tipo, até eu tenho isso muito dos leitores beta dos livros, né? Que, tipo, antes do livro ser publicado, ele passa por uma galera, assim. E isso só aconteceu a partir do Enclave, sabe? O Trapaça não passou, né? O Trapaça eu escolhi os poemas e resolvi publicar daquele jeito. O Enclave já teve leitores, o Paraíso já teve mais leitores, o Três Porcos teve mais ainda, né? E aí as pessoas leem e elas vêm ou me falar como elas gostaram, ou vêm de esculacho também, ou vêm pontuando questões, né? Tipo, meu, isso aqui não tá bom, isso aqui, sabe, pode melhorar. O Caio Augusto Leite, que é um amigo meu, publiquei na Caia Ponte também. O Caio veio com umas pra cima de um personagem, por exemplo, que ele falou, tá, mas aí tu usa esse personagem aqui, vários momentos do livro, e de repente ele desaparece, tipo, cadê o respeito com o personagem? Eu pensei, caralho, é real, porque eu já tinha feito isso no Paraíso Paraguai,
na primeira escritura, e aí o Caio vem e me disse a mesma coisa. Ele falou, como é que tu larga a Olga assim e ela só desaparece do livro? E como é que eu não respeito as pessoas? Daí eu, porra, é verdade, né, meu? Tem que respeitar o personagem, é verdade. Não, eu vou dar um final melhor pra ela, então, né? Mas, e assim, né, meu? A gente escreve pra ser lido, né? Então não tem como ignorar a figura do leitor depois, sabe? É o mais importante de tudo, no final das contas. Mais importante que o próprio livro, essa resposta que o leitor dá. Ai, você falando isso, Marcela, isso é uma questão assim muito fundante assim da minha escrita que eu não tenho bem resolvida, mas é porque a gente estava conversando com o Roberto Panarotto, né, no domingo passado, que, bom, ao mesmo tempo que tem isso que eu concordo plenamente, que me toca, né, assim, de pensar no leitor, ao mesmo tempo tem uma ideia assim de, para mim, que vem vindo na minha cabeça a frase também de não pensar no leitor enquanto a gente escreve, né? Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Se eu pensasse no leitor enquanto eu escrevo, eu não publicava metade das barbaridades que eu publico, sabe? Exatamente. Mas depois que tá publicado, aí é o leitor que manda, cara. E isso é incrível, assim, sabe? É ele quem vai me dizer se o meu livro é bom ou não, porque eu acreditar nisso, eu mesmo não acredito muito, né? Eu crio a minha opinião a partir dos meus amigos que eu encho o saco depois de eles lerem, né? Eu fico perguntando, tá, mas tu tem certeza que esse livro vale a pena ser publicado? Tem certeza. Até encher o saco. E aí acabo me convencendo, tipo, não é real, tá bom. Tá. Se 5 pessoas disseram que tem que publicar, tem que publicar. E aí depois esse coro, ele é engrossado com os leitores, com as leitoras, todas que me procuram para falar, tipo, que experiência que eu tive, cara. Sabe? Isso é lindo. Isso é muito importante, né? Às vezes eu entro nesses assuntos assim de literatura e tal, com os pacientes e tal. Às vezes acontece, né? Depois eu ir fazer terapia também gostar de escrever. E isso é uma coisa que às vezes eu trabalho com as pessoas na clínica e eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer mais isso no curso que a gente vai fazer, que você vai dar aula, né? Aham. Nas oficinas, né? Do Sarau do Vincolora. Aliás, talvez seja online, né? Ah, é? Vamos ver se vai. A gente está esperando a resposta. Sim, a gente propôs para ser online. O que, Tá. por um lado, é frustrante, porque toda a ideia foi só para poder trazer Marcelo para Chapecó, e Gustavo, né? Foi tudo pretexto e poetas vivos. Imagina esse bonde. Tu, Gustavo, Não. poetas vivos e eu tudo e a pretexto, né? Aquela Gente. maneira de escrever, não imagina eles aqui, vai ser muito legal. Mas enfim, a gente vai falar, ai, mas nenhum lives, não, tem que trazer o Marcelo, tem que trazer o Gustavo, poetas vivos, gente. Mas enfim, vai ser online talvez, né? Vamos ver. Mas eu acho que esse ambiente assim de oficinas, de criação literária também é um momento assim dessa formação do leitor / escritor, né? Nessa perspectiva assim diga o que você acha do que você escreveu, né? Isso é uma coisa até nova para mim, de fazer resenha. Eu sou uma recém-resenhista, porque eu não sou formada em letras, então eu sempre fiquei assim, tipo, mas quem sou eu para fazer resenha, né? Mas aí depois eu fiz uma que outra de amigo, essas coisas, e aí eu vi que, eu acho que eu tenho uma opinião, assim, válida claro, né, assim, mas é a coisa da autoestima, né, que a gente fica na dúvida se o que a gente pensa faz sentido. Mas é muito importante ter várias pessoas dando esse feedback pro escritor, porque aí acontece exatamente o que você falou, né? Você vê que tem 2, 3 pessoas falando a mesma coisa, e você, gente, isso acrescenta muito, né? Mas eu acho que às vezes tem algo assim, de um fechamento dos escritores, que não é o seu caso, de achar que tudo que é crítica, né? De, tá me criticando, tá? E aí perde-se muito, né? Esse medo da crítica, né? Sim. Não é o seu caso, não é o meu caso, mas enfim, às vezes é. Então, Alice, antes de a gente passar para a próxima pergunta, o próximo assunto para o Marcelo, eu vou ler uns comentários aqui que eu achei bem interessantes, tá? O Pedro Arcanjo. Pedra Arcanjo. Pedra Arcanjo, ansioso por ler teu romance pela primeira vez, Marcelo. Abraços da Bahia. Da Bahia, ó.
Isso é É de Feira de massa, né? Santana, Poxa. Pedro. Amamos a Bahia. Bahia. Aliás, quero voltar pra Bahia. A Bahia é uma instituição, não é um estado. Todo dia, quando É eu penso, verdade. olha, eu penso, não, mas eu vou voltar pra Bahia, tá tudo certo. Vai dar, vai dar. Eu preciso, E eu preciso. necessária. A Bahia é tão necessária quanto os livros do Marcelo, né? Principalmente esses. Hoje. Vamos falar aqui o outro comentário do MRN Originals. Os Três Porcos é que nele mesmo é descrito certa vez. A literatura é para falar do que é não Do que é. do que é, Não não do do que que queremos que seja. Do que é e não do que queremos que seja. O que tem tudo a ver com o lance de vários problemas que fechamos os olhos, como se assim eles deixassem de existir, mas não deixam. Tô escrevendo tudo errado porque tô nervoso do Marcelo. Tô nervosa do Marcelo lendo do que eu tô falando. É nervoso, é No o caso- Marcos. Mário. Acho que é Marcos. Guga sabe? Limeira, poeta querido. O Júlia Guga que é Oliveira. de Pernambuco. Pernambuco também é uma instituição. Também mora Não no conheço meu ainda. coração. Amo Pernambuco. Também. Grandes escritores, grandes poetas. Na verdade, Pernambuco é um polo da literatura, né? Grande Labs, abraços do teu amigo dos velhos tempos. O tempo passou e Narciso aprendeu a nadar. Ai, que lindo! Quem tá falando? Paraíba, o Guga. Júlia Oliveira, mentor. Certo. A gente tocou junto. Eu tinha uma banda que chamava Narciso Aprende a Nadar. Ah, A ideia do nome tem a ver com a coisa da banda, que era só fazer música própria e foda-se os covers, assim. Vamos tocar o nosso som, mano, sabe? Legal esse nome, hein, de banda. Muito Genial, bom. genial. Igual Manivas, vamos tocar nossas músicas, foda-se. Olha, eu acho que eu ainda vou usar isso, né? A Narciso tem que aprender a nadar. Isso é muito da minha coisa também de psicologia, ó. Vou usar. E o Mano falou aqui sobre Paraíso Paraguai. Paraíso Paraguai é de uma crueldade belíssima. Sim, Deus que... Entre os mais belos romances que li nos últimos anos, concordo. É um romance necessário. Obrigado. Muito legal essa troca, né? A gente adora ler comentário assim, porque, Paraíba também é outra instituição, amamos. Terra de uma das melhores cachaças que existe no Brasil. De muitos poetas, poetisas e compositores e musicistas incríveis. Júlia Oliveira, da banda Narciso Aprende a Nadar. massa, Júlia. A gente conhece umas pessoas dessas lives, tem isso. Eu comecei a ver live, e aí uma vez, assim, de pessoas que eu não conhecia, mas que era escritora e tal, eu fiz um comentário, assim, a guria leu meu comentário, aquilo tocou tanto meu coração. Eu falei, ai, gente! Olha! Uma televisão, assim, sabe? Aí eu acho que é isso, né? Muito bom essa troca, né? Esse momento. Vamos valorizar isso, né? Isolamento, quarentena. Aliás, eu queria fazer uma pergunta extra, assim, no meio do caminho que me veio agora, que é o seguinte. Que a gente falou de Recife, Bahia e tal. É que antes dessa quarentena, eu fui a Bahia, fui a Salvador e fui a Recife, né? Pré-carnaval e tal. Fiz vários rolês, assim, que é uma coisa que foi uma super produção, porque eu tenho filho pequeno, né? Então, né, todo um planejamento. Logo depois veio o negócio de quarentena, depois do carnaval, que foi um carnaval incrível pra mim. E aí eu queria te perguntar, se você soubesse da quarentena antes, você teria feito alguma coisa diferente? Nossa, não sei. Que pergunta. Porque eu fiquei viajando, Acho que sim, acho eu que não teria sim. feito nada diferente, sabe? Eu fiz várias paradas como se eu soubesse que o mundo ia acabar. Porque meio que eu Certo. sempre vivo assim. A mina deu altos rolê e olha a pergunta dela pros outros, velho. E eu Não, ainda é não assim, consegui né, perguntar. Meu início de ano foi meio complicado. E aí veio a quarentena. Mas até pouco tempo atrás ela não foi de todo ruim, assim. Não sei como eu explico isso. Não, o início da quarentena foi muito foda, né, meu? Eu achei que eu ia enlouquecer. Aspira suicida. Tava há muito tempo em casa sozinho, sem ver ninguém, sabe?
pensei que o mundo ia acabar e que eu ia me fuder aqui sozinho e tal. Mas aí, não sei, isso de contato com pessoas de vários lugares pela internet, assim, acabou me dando estabilidade emocional, sabe? Uhum. Uhum. Então eu tive por muito tempo um programa com uma amiga minha, que todo dia a gente via filme às 8 horas da noite, e aí discutia o filme depois e tal. Mas, Então eu acabei criando uma rotina com gente de muito longe daqui, assim. Mas isso super me ajudou. Então, assim, até, né, agora estou administrando isso de novo, mas não foi de todo dolorido, assim. Foi pra caralho. Mas eu dei jeitos de aguentar, de segurar a onda, sabe? massa. Bom programa esse, né? De ver um filme e comentar. É, incrível. Outra coisa que a gente queria perguntar, eu acho que antes de falar da questão dos três focos, né, Alice, do pré-lançamento e tal, depois a gente vai querer também que o Marcelo fale um pouco pra gente, né? É, sobre essa questão da editora, Marcelo, da Caia Ponte. A gente também queria te perguntar como que foi essa escolha, o porquê, né, da editora, da Caia Ponte, e a escolha também de morar em Floripa, de se estabelecer em Floripa. O que tu acha, assim, de como que tá para ti esse mercado editorial catarinense? Como está sendo essa experiência? A gente queria que tu falasse um pouco pra gente sobre isso também. Cara, a Caia Ponte surgiu. É porque eu sempre tenho esses porém. Eu vivo de literatura, né? Basicamente. Então eu vivo bem mal, né? E aí sempre Uhum. precisa ter uma ideia nova, assim, sabe? Tipo, tá, e agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou escrever o quê e tal. E o Enclave, ele foi massa porque ele deu projeção, assim, porque eu tava escrevendo, né? Mas daí eu tava em 2018, eu tava escrevendo O Paraíso Paraguai. E o Mate tava escrevendo A Nuvem Colona. Eu já tinha lido a primeira versão e a gente tinha dois romances sendo escritos ao mesmo tempo e tal. E aí o Mate veio me visitar uma vez aqui, sei lá, em setembro de 2018. Eu tava no meu primeiro ano de Floripa ainda. E a gente foi dar um rolê embaixo da ponte, tem um forte ali, o Forte Santana, o da Ponte Hercílio Luz. E daí eu falei, eu do nada, assim como são as coisas que eu faço na vida, né, em geral. Eu falei, vou abrir uma editora. E daí ele falou, como assim? Eu falei, vamos abrir uma editora. A gente vai publicar o meu livro, teu livro, e vamos fazer uma editora. Vai dar boa, vamos fazer. E aí eu fiz, né? Claro, contando com a ajuda do Gustavo. Aí depois eu chamei a Thelma para incluir o livro dela no nosso hall de primeiras publicações. E tá rolando, assim, né? O que é muito maluco ao mesmo tempo. Porque tem toda uma coisa de capitalizar um produto, né, cara? E a minha relação com o livro nunca foi essa. Eu saco. Então é muito foda pra mim, assim, me considerar um editor que vivo do que eu publico. Primeiro porque houve a pandemia aí no meio, né? Então isso Uhum. atravessou tudo, assim. Mas ao mesmo tempo eu não queria ser o cara que fica capitalizando o livro alheio, sabe? Porque eu acho que quem dá a chancela pro livro é o leitor. Mas aí, ao mesmo tempo, parece que é uma exigência, assim, né? Que claro, eu tenho que divulgar esses livros e eu faço isso, mas eu faço isso de uma maneira muito tímida, assim, porque eu não quero ser o cara que fica empurrando, porque, não sei, é muito confuso, mas isso tem a ver com a minha visão de leitor mesmo, do que eu leio, de como eu me apaixono por o que eu leio. E aí agora eu me apaixono e posso publicar o que eu leio, né? Que são os originais que me chegam. Mas ao mesmo tempo tem esse outro lado que é o lado mercantil da editoria, sabe? E que me Uhum. fode um pouco a paciência, assim. Porque eu acho que eu não tenho que dizer nada sobre esses livros. Tipo, eles foram publicados porque eu me apaixonei por eles, né? Mas, sabe, quando entra na coisa do comércio, da venda,
Aí eu me Isso, sinto muito desconfortável, parece que eu tô sempre, sei lá, fazendo merda, assim. Não sei, ou que eu não tô fazendo direito o meu trabalho, sabe? isso é muito chato, né, Marcelo? Porque isso tem em todas as áreas da É, artística. Não tem sim, só sim. na literatura, né? Tem na música, no teatro, no audiovisual, enfim, né? no entanto, Marcelo, eu acho que você faz isso muito bem. É. Eu acompanho você nas redes, assim, tu tá sempre falando e da Caia Pontes, como para mim me vem uma coisa sempre boa, sabe? Assim, tipo, é isso mesmo, assim, eu tô muito, sabe, assim, É um lance meio assim, faça você mesmo e eu faço onde eu faço do meu jeito também, sabe? Uhum. Tipo, não sei se a galera tem paciência pro meu jeito, mas aí paciência pra galera, né? Porque eu me é assim identifico, que eu trabalho, né? sabe? Não, Eu acho que é isso, é e isso. pessoas muito boas, né? Muito fofas, muito queridas, envolvidas, né? Também Sim. com a Caia Ponte, né? Então, eu acho que é só vai dar boa mesmo. Aí eu só gostaria de ler aqui porque tem uma pergunta, gente. Marcelo. A Kelly Franz falou, adoro essa liberdade na fala do Marcelo, nós também somos dessas. E o Fernando perguntou, Marcelo, reli há pouco tempo Genial Enclave. Estamos aqui com Enclave. E queria te perguntar, tens influência de Ferreira Goulart? Olha, apareceu um poeta maranhense aí, rapaz. Cara, eu acho que influência todo mundo tem de Goulart, né? Quem conhece, né? Quem conhece, não tem como não. Mas eu não lembro de pensar muito nele enquanto eu escrevia o Enclave, assim. Uhum. Mas também essas coisas não dá para medir, né? Tem coisa que nos influencia, a gente nem sabe, e até que alguém nos diga, pô, isso aqui é Uhum. fulano de tal, que tá aqui parafraseando, e aí tu, olha, que surpresa. Então, sim e não, né? Sim, porque ligo o lar e eu acho isso, que a gente acaba sendo influenciado por ele, queira ou não, mas Uhum. ao mesmo tempo também não pensei nele, assim, não me inspirei nele para fazer o negócio. Tem a questão do poema sujo de Goulart, né? Que é bem emblemático, né? Sim, sim. Então, pensando em Enclave e Goulart, realmente, eu nunca tinha feito essa analogia, mas agora Eu realmente. também não. É porque eu morei em Maranhão 6 anos, né? E o Goulart é de São Luís, né? Ele é maranhense. E realmente, assim, faz sentido essa pergunta, muito sentido. Ô, Joana, vamos para aquele assunto. Eu fiz uma encomenda com Joana, de um papo que a gente teve ontem, que ela estava aqui olhando em clave e tal, e Joana fala muito sobre essa questão antropóloga, né, indígena. E eu falei, eu quero ver você e Marcelo conversando sobre isso. Vai, Joana. A Vai. Alice, ela coloca a gente numa situação, gente. A Alice, ela chegou para mim, eu escrevi até uma coisa para ela, porque ela falou assim, Joana, a subjetividade chapecoense, não sei o que, não sei o que. Eu sou uma chapecoense desgarrada, porque eu morei 18 anos. Bom, inclusive eu conheci o Marcelo antes de conhecer, porque eu fui conversar com o Marcelo, pedir para ele autografar lá o Paraíso do Paraguai. Aí eu lá falando com o Marcelo, de repente eu, mas menina, ele, tu não morava no apartamento da Leão 3, Porto Alegre? E eu falei, mas menino, não é mesmo que eu te conheço de lá? Pois E é, a na gente, Leão e a 13. gente já se conhecia, já fazia rolê, velho. Tá ligado? Aham. Muito tempo atrás. Há muitos anos atrás, e com uma galera incrível, eu tava até falando hoje para eles que era uma galera incrível que morava naquele AP, porque era filósofo, Aham, aham. músico, galera que era altos papos. Ator, que tinha o Edmar, que era ator. Era incrível aquele AP, então eu conheci o Marcelo naquele AP, né? Enfim, e fui me encontrar com ele, reencontrar com ele no lançamento do Paraíso Paraguai aqui em Em Chapecó, Chapecó. organizado pela Humana Sebo Livraria, que está arrasando, né? Tá. Inclusive, gente, se forem comprar livros aqui em Chapecó ou fora de Chapecó, Humana. E aí a gente trocou uma ideia rápida ali, né? E depois, talvez, eu acho que trocamos mais um pouquinho de ideia quando saímos aquele dia todo mundo juntos, aqui em Chapecó.
Mas a Alice me faz essas perguntas, né? Daí ela faz subjetividade chapecoense. Eu falei, a Alice me perguntou sobre a subjetividade chapecoense. Eu escrevi. Fui pesquisar em mim e nos meus quintais, né? Porque é uma coisa que ficou muito parecida contigo, né, Marcela? Aquela coisa do retorno, né? Do retorno à cidade de Natal, aí você retorna, aí você se depara com tudo aquilo, né? E essa ligação com o povo originário, ela para mim é muito viva, né? Porque eu nasci numa família de vó cabocla e bisavó negra, né? Então eu vou muito atrás das relações com o povo originário, enfim, né? Não só por conta da minha questão, mas muito por conta também da minha profissão, né? Porque eu tenho que falar, né, em sala de aula sobre o povo local, enfim. E aí eu vi isso muito presente no enclave, né? A questão étnica, ela marca muito a questão do enclave, também do Paraíso Paraguai, né? Não sei ainda como vai ser o Três Porcos, porque não li nada ainda. A Alice, eu acho que já leu alguma coisa, um capítulo que foi disponibilizado, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas aí a Alice me falou, não, Jona, você que vai perguntar isso sobre o Marcelo, pro Marcelo, porque assim, até onde eu sei, e eu tive uma experiência que eu fui professora do magistério indígena do estado de Santa Catarina, e eu dei aula para as 3 etnias, que são os Xoquileng, que aparecem muito no enclave, os Caingangue e os Guarani. Uhum. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa história, essa relação do Xoquileng, do povo originário da tua terra com o povo imigrante, porque aqui eu sei que a relação é uma relação muito de marginalização, estigmatização, escravização e dizimação, né, do povo originário. E como é isso, assim? Porque, assim, essa relação aparece tanto, assim. Porque eu também escrevo muito sobre isso, assim, sobre os Caingangue e essa relação de Caingangue, de povo originário com o imigrante, assim. Isso, para mim, é uma coisa muito presente, assim. E eu observo que os Xoquileng, eles são muito em menos número do que os Caingangue. Pelo que eu observo, pelo que eu já li, eles foram muito mais dizimados, entendeu? E aí eu gostaria de saber um pouco da tua visão sobre isso. Então, eu escrevi o Enclave quando eu estava me despedindo de Blumenau, né? Eu já estava vindo para Florianópolis, estava marcado que eu ia deixar a cidade de lá e ia morar aqui. E eu queria deixar um documento bomba, assim, né? Tipo, lidem com isso vocês, sabe? Que ótimo. E é incrível como em Blumenau, oficialmente não se conta a existência do Xoquileng, né? É como se não tivesse havido, né, a população Xoquileng lá. E era uma área importante de moradia, por conta do Itajaí-Açu, inclusive, que passa ali, por conta do contato com o mar, né, logo adiante, 50 quilômetros. Eu lembro de moleque ainda, assim, de ir ao museu da família colonial, né, cada cidade tem o seu, por aqui, que é o museu histórico que fica na figura do colonizador, né, e de nesse museu ter, sei lá, ter cocar, ter umas breguices, assim, mas que não, sabe, tipo, não, houve índio aqui e não há mais. E como se isso tivesse sido magicamente, assim, né? E aí, claro, nos últimos anos tem havido diversos movimentos para ressaltar a história do Xoquileng e a história de violência que envolve o colonizador com essa etnia, né? E aí até que vem à tona, faz uns anos, uma série de reportagens no Jornal de Santa Catarina, lá de Blumenau, sobre a figura dos bugreiros, né? Que eram os assassinos de índio contratados pela colônia, assim, por quem tinha grana na colônia para acabar com os índios.
Eu, pessoalmente, eu conheço eu estudei com uma moça Choclen. Eu tenho um leitor que eu sei que me lê, que é a Choclen, mas eu, por exemplo, nunca fui à aldeia dele, sabe? Tenho muita Uhum, curiosidade por isso. Embora o pai da minha ex-companheira tenha trabalhado com o Choclen também, e a gente conversava muito sobre isso, né? Ele fez uhum, a dissertação dele, ele era da educação, e ele conviveu bastante com a aldeia, com o Nambla, que é uma das figuras proeminentes, né, do Choclen. uhum. E esse foi um tema que sempre me custou, assim, por diversas razões. Eu consigo talvez até chegar na gênese desse incômodo, que ainda não, né, é um incômodo que não tá para mim totalmente desenhado. Mas, por exemplo, Aham. a minha mãe, ela nasceu no litoral de Santa Catarina, e ela não é de descendência alemã, sabe? Ela é daquela mescla confusa do luso brasileiro, né? Sobrenome Tavares. Às vezes É... até tem descendência carijó. Oi? Às vezes até ela pode ter alguma descendência carijó. Isso. E minha mãe casa com meu pai, que era o cara de olho azul lá do gueto germânico de Blumenau, né? Do Progresso. E sempre houve uma questão aí que não me era muito evidente, né? De a minha mãe ser diferente das pessoas com as quais ela própria convivia na igreja, na comunidade luterana, né? E esse foi um incômodo que houve, mas eu nunca esqueci dele, assim, minha mãe é diferente das pessoas, né? Porque minha mãe tem cabelo preto, a pele bronzeia. E quem acabou Outro dia Gustavo estava aqui no verão, e aí a gente estava, sei lá, indo à praia, né? E aí ele olhou para mim e falou, nossa, mas que interessante que tu não tem pelos, né? Porque eu não tenho pelo nos braços, nas pernas, na cara, além do bigode, não tenho pelos, né? E eu sempre fui muito angustiado com isso por outras razões. Mas daí ele falou, meu, isso é muito a herança indígena da tua mãe, né? E aí, cara, sabe quando um mundo se abre, assim? E aí eu olhei pra minha mãe de novo, pra cara dela, e olhei pra cara dos meus tios, os irmãos dela, né? Todos septuagenários, assim. Eu pensei, mas é isso, é tudo índio isso aqui, meu, esses Tavares aqui. Esse povo nunca se deu conta disso. Quando eu toquei no assunto com minha mãe, ela ficou um tanto ofendida, assim, sabe? Tipo, que índio, o quê? A gente é português, né? Mas é um movimento interessante também, vai lá. Não vou entrar nesses pormenores, mas... e aí, minha mãe, olha só que maluco isso. A Urda Klieger, ela tem um livro que chama No Tempo da Ana Bugra, que é um Uhum. livro de contos em que, num desses contos aparece a figura de Ana Bugra. A minha mãe, ela morou ela se muda para Blumenau em 62, com 12 anos, e em 64 ela acaba indo estudar em regime de internato, de escola-trabalho, essas coisas, num colégio católico, muito importante em Blumenau, o Sagrada Família. E aí minha mãe sempre me contou a história de Ana Bugra, a história dela com Ana Bugra, né? Uhum. E era uma mulher, uma indígena que vivia lá no internato, mas ela não era irmã, né, da ordem lá das irmãs. Ela era uma agregada que vivia lá e que as meninas, minha mãe incluída, apavoravam, assim. A vida delas era infernizar a vida da Ana Bugra, que era uma senhora de idade já, né? E aí, quem vai me contar quem é Ana Bugra é Urda, pelo livro dela, né? Por quê? Como que a Ana Bugra chega? Bom, os Choclen, eles eram conhecidos por ser altamente fugitivos, né? Era difícil eles permanecerem quando eles eram sequestrados da mata e tal. E aí a Ana Bugra, essa menina, ela fugiu, ela foi, né, raptada, então, e ela foge uma primeira vez, e o bugreiro vai lá e cata ela e traz de volta. Ela foge a segunda vez,